Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar. Palavra que restaura nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor. A palavra que fecunda nossa vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados, louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos sentando e cantando. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, pois pequei contra vós. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, pois pequei contra vós, contra vós. Você, curai-me, pois pequei contra vós. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, pois pequei contra vós. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, pois pequei contra vós. Que sabedoria quando o salmista coloca a necessidade da cura para o pecado. Que sabedoria considerar o pecado na perspectiva da enfermidade. Hoje nós dizíamos aqui de manhã que há um cuidado humano com a saúde, uma responsabilidade no que comemos, no como agimos, no como vivemos, como uma forma de prevenir as enfermidades. A responsabilidade que cabe a mim, que cabe a você, na observância da vida, das regras da vida, o respeito ao organismo que nós somos. Nós não somos um mecanismo, nós somos um organismo. E na condição de organismo nós temos estatuto. Se não obedecemos às regras do estatuto humano, aquilo que a ciência já nos ensinou, como dizíamos aqui hoje, através da nutrição, através da medicina, através da psicologia, se nós não observamos o estatuto, nós levamos a máquina humana, o corpo humano, à sua falência, antes da hora. Nós morremos antes do tempo, nós definhamos antes da hora, até mesmo do ponto de vista psíquico. Quando nós não buscamos a saúde psíquica, nós morremos antes do tempo. E aqui, o salmista pede a Deus que lhe cure, considerando que o pecado é uma forma de enfermidade. Eu preciso de cura. E da mesma forma como nós interpretamos o cuidado da saúde com o corpo, nós então descobrimos que a vida espiritual precisa seguir as mesmas regras. Que a materialidade da vida nos inspira um cuidado espiritual. Por isso os judeus já tinham essa sabedoria tão bonita em compreender o corpo como um território do sagrado. O corpo é o território do sagrado. E assim como nós medicamos o corpo para que ele seja curado das suas enfermidades, o salmista nos inspira e nos ensina de maneira bonita que o perdão, que quando Deus nos perdoa, nós descobrimos então neste perdão um processo de cura. E isso nós sabemos na prática, minha gente. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, contra vós. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós, pois pequei contra vós. Hoje a Paula está se recuperando de uma virose. Paula Guimarães, sabe como é que ela está se liberando, se curando da virose? Um soro que foi colocado na veia.
Porque o soro, ele tem um poder muito maior do que a água. O soro vai direto na veia, ele conduz as toxinas que estão fazendo mal para serem expelidas naturalmente pelo organismo. Ao mesmo tempo que ele vai hidratando, ele vai condicionando, ele vai dando condições ao corpo de jogar fora o que está intoxicando, o que está fazendo mal, o que está provocando desarranjo. Coloca na veia para que aquele soro comece a passar pela estrutura do corpo, devolvendo o bem-estar. O perdão de Deus, o reconhecimento de sua misericórdia, é um soro que nós colocamos na nossa veia todos os dias, minha gente. A Salete disse que sonhou comigo essa semana, que eu estava todo indigente na porta da casa dela, pedindo para ela me ajudar, todo sujo, maltrapilho. Da mesma forma como outro dia minha amiga sonhou que eu estava com umas meias todas sujas, pedindo que ela me ajudasse a retirar aquelas meias sujas. E eu disse para a Salete: essa indigência é a minha, eu sou indigente mesmo. E de vez em quando eu tenho que bater na porta das pessoas que me amam. Cuida um pouco do meu coração comigo, me ajuda a chegar até Deus, porque está difícil sozinho. E aí eu preciso confessar que a possibilidade de me encontrar com vocês, de estar aqui, é um soro que entra na minha veia, com a possibilidade de me desintoxicar daquilo que foi pesado ao longo dos meus dias. Ou então eu faço e vivo a mesma experiência que o personagem do evangelho de hoje, alguém que abre o telhado e coloca esse homem lá dentro, para que ele possa chegar até Jesus, para que ele possa receber o primeiro passo de toda a cura interior, o primeiro passo de toda a restauração que o Dunga pregava de maneira tão bonita hoje aqui. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas me contaram os resultados da pregação de hoje da manhã, quando naturalmente as pessoas se levantaram dos seus lugares e começaram a julgar aqui os seus vícios, aquilo que intoxica a alma, o motivo de seus pecados. E que maravilha nós podermos terminar o dia de hoje com essa Eucaristia, com esta palavra tão cheia de misericórdia, tão cheia de acolhimento. Olha a primeira frase da primeira leitura: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. A carta de São Paulo vai dizer que Deus não é sim e não, Deus é apenas sim. De maneira que hoje eu estou autorizado, pela força desta palavra, a olhar nos seus olhos e lhe dizer que a sua salvação não é sim, nem talvez, é sim apenas, é sim. Não há outra possibilidade. Se aqui você decidir-se pelo processo da purificação, se aqui hoje você decidisse pelo processo de reconhecer que há um Deus que nos ama de maneira única, e que não há nenhuma realidade humana que possa ser capaz de ofuscar e de ser maior que o amor de Deus na nossa vida, minha gente. O grande desafio de todo discurso religioso é este: é nos fazer acreditar que mesmo sendo nós quem somos, que sendo Deus quem Ele é, possa existir entre nós e Ele uma história de amor, que o motivo que lhe faz sair de casa e entrar até nesta cidade tão pequenininha aqui, perdida no Vale do Paraíba, que lhe faz lhe sintonizar, o motivo de você estar sintonizado hoje nessa televisão, nesta rádio, é porque você também é como eu, um indigente, necessitado de vez em quando ser recordado que Deus nos ama, que Deus continua nos preferindo, que Deus ainda continua apostando em cada um de nós, e que o Evangelho de hoje é a prova concreta disso.
que a liturgia da palavra de hoje é uma prova concreta de que Deus ainda continua apostando na misericórdia, que esta é a sua maior arma. É simples de entender. Você que ama, você que faz a experiência do amor o tempo todo, eu lhe pergunto, pode haver algo mais curativo na nossa vida do que amar e ser amado? Não. O amor é aquele envolvimento que nos devolve a nós mesmos. O ódio nos rouba, o amor nos devolve. Cada vez que você olha nos olhos de alguém, ainda que seja num sonho, eu certamente indigente, eu certamente vestido de miséria, não é qualquer porta que eu vou bater. Você, quando você está vestido com as suas indigências, com as suas vergonhas, não é em qualquer porta que você vai bater. Quando você não tem muitos motivos para se alegrar, quando você tem que lidar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, e você não sabe o que fazer com elas, você não procura os seus coleguinhas, os companheiros de copo, os seus companheiros de fofoca, não. Você vai querer bater na porta de alguém que verdadeiramente vai saber olhar para as suas indigências do jeito que elas merecem ser olhadas. Porque o primeiro milagre que Jesus faz, o de perdoar pecados, este também nós participamos na dimensão humana. A cura que muitas vezes nos falta na vida não é o perdão divino, esse já aconteceu muitas vezes. Deus não tem nenhum problema de nos reconciliar com Ele. É sua especialidade amar, é sua especialidade compadecer-se, é sua especialidade preferir os fracos, preferir os frágeis, mas ainda não é a minha, ainda não é a sua. E no momento que o amor de Deus precisa figurar no amor humano, nós não sabemos, minha gente. Quantas vezes você sofreu na pele a vergonha de ter que mostrar quem você era para alguém que você achava que ele amava, e você errou. Você não poderia ter mostrado, porque aquele amor que o outro dizia ter por você não era como você poderia acreditar, ou o amor que o outro havia prometido não estava capacitado ainda para ter um pouco de Deus naquilo que sentia. Outro dia, minha gente, eu estava fazendo um evento numa cidadezinha lá do interior do Espírito Santo, quando de repente no meio daquela multidão eu comecei a perceber um rapaz que estava à minha esquerda. E aquele rapaz, aos poucos, daquela apatia inicial, foi sendo tomado por uma alegria. E quase no final, lá já na última música, aquele rapaz era o mais carismático de todos. Ele abria os braços, ele não sabia cantar as músicas. Sabe aquele cantor mentiroso que fica só no finalzinho da palavra? Ele estava assim. Mas ele não precisava entender o que estava sendo cantado. A letra da música não era nada, porque o principal ele já tinha entendido. Ele fazia assim, ele olhava para mim, ele abaixava, ele mandava recado, e eu vi que a namorada dele estava incomodada, porque ele na verdade ele foi obrigado, era a namorada que queria ir. Ele foi acompanhar, mas ele não estava imune. Ele não estava imune naquele dia. Deus pegou ele de jeito. Ele estava desprevenido. Ele não esperava que naquela tarde ele fosse ser surpreendido com uma notícia tão boa. Eu nem sei o que eu disse. O que eu sei é que aquele rapaz conseguiu chegar até onde eu estava. E na hora que ele entrou dentro do camarim,
Ele parou na porta. Ele chorava, ele não se aproximava de mim. Era uma expressão, sabe, que eu nunca mais na minha vida vou me esquecer. Ele tremia, me olhava e se olhava. Era como se ele estivesse se reconhecendo de novo. E aí eu me aproximei. Eu o abracei e ele não me abraçou. Continuava tremendo, chorando, continuava tremendo. E aos poucos ele foi tomando coragem e me abraçou. E ele me disse assim: Padre, a minha vida está perdida. A cocaína tomou conta de mim há mais de 10 anos. Eu já não me amo mais. Eu já não sou mais capaz de tomar uma decisão. Eu não sou mais capaz de querer as coisas boas da vida. Eu estou destruindo a minha casa, a minha vida e a mim. O mais bonito vem aí, gente. A honestidade do rapaz. Eu não sei se eu vou mudar. Mas eu só quero lhe dizer que hoje eu acreditei que Deus me ama. Eu não sei se eu vou conseguir mudar, eu não sei se eu vou conseguir terminar o vício, mas o senhor pode ter certeza que enquanto esse dia de hoje estiver vivo dentro da minha cabeça, eu vou lutar. Porque hoje eu acreditei que Deus me ama. Eu não falei nada de absurdo naquele dia, minha gente. Eu falei o que minha mãe me ensinou. Eu não me recordo de ter dito, Padre Jonas, naquele dia, alguma verdade teológica mirabolante. Eu naquele dia, eu estava mais simples do que nunca. Estava cansado, indigente. E eu contei coisas da minha casa. Contei histórias do meu dia a dia. Que são os melhores livros que eu li na minha vida. Que são os maiores ensinamentos que eu tive na minha vida. Contei um fato recente. Contei histórias da minha fragilidade, da minha fraqueza. Eu não tenho tido muito medo de ser fraco. E isso eu acolho como um dom de Deus, sabe? Porque a concretização desse evangelho de hoje só acontecerá em nós no momento em que a gente também reconhecer que de vez em quando nós precisamos ser colocados na maca para que alguém nos leve até a presença do Senhor. Quando eu não tenho forças para chegar pelas minhas forças, pelas minhas pernas, ou quando eu não tenho a influência para chegar até lá. Jesus está dentro de uma casa, há tanto significado nisso, minha gente. Os proprietários da casa pode ser que o tenham fechado, que o queriam só para eles. Pode ser que aqueles proprietários se sentiam dono daquele homem, dono de Deus, mas não. E Jesus nos ensina que toda vez que há um indigente, que há um necessitado, ainda que venha pelo telhado, mas que venha até Ele, que seja trazido até Ele, ainda que não seja aquele aparentemente, aquele que está merecedor de toda a graça, não, mas traga. A nossa palavra precisa chegar ao convencimento dos miseráveis de que eles não precisam ser a vida inteira. E assim como essa palavra repercute dentro de mim, dentro de você, nós não podemos negligenciar a oportunidade de dizê-las a alguém. Por que nos esconderam tanto tempo que Deus prefere os piores? E que no acolhimento da fraqueza nós podemos chegar a algum lugar, e o que o contrário não. Se eu nego a minha indigência, minha gente, se no relato do sonho que a Salete teve comigo, eu tinha duas possibilidades, mas eu não quero a segunda, eu quero a primeira. Eu quero reconhecer: Salete,
Eu sou esse indigente, e se 1000 vezes eu precisar bater a sua porta neste estado de indigência, eu quero ter a possibilidade de bater. É o que você precisa ver em mim. É o que você precisa ver em cada um de nós. É talvez o que você tenha visto aqui na Canção Nova. É o que você precisa ver na sua igreja, no seu pároco, na sua cidade, na sua comunidade, nas pessoas que você diz amar. O amparo humano que nos anuncia o amparo de Deus. Deus segurou na minha mão e Ele tinha rosto de gente. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Ponto. A regra está estabelecida. Isso não muda. Não pode haver nenhuma pregação que venha contrariar isso, minha gente. Nós não temos outra coisa a anunciar nessa vida senão a misericórdia de Deus. A primeira leitura: nada do teu passado pode ser maior do que a força do futuro de Deus. Nada. A segunda: em Deus, em Jesus, só há sim. E o Evangelho: toda vez que você estiver necessitado, se não conseguir entrar pela porta da frente, dê um jeito de descer pelo telhado. Mas vai se reconciliar com você mesmo, vai buscar a reconciliação com aqueles que você ama, porque esse é o jeito mais bonito que nós temos de curar o nosso coração, de curar as nossas emoções feridas, de curar o nosso passado estragado. Falar do perdão de Deus na nossa vida é falar do perdão que nós nos entregamos mutuamente o tempo todo. Volto a dizer, o problema não é com Deus, é muitas vezes entre nós. O que nos esbarra, o que nos impede de chegar lá, de ter a coragem que a manhã de hoje nos pedia, é justamente a nossa falta de perdão, a nossa falta de misericórdia. A primeira parte deste grande milagre, que foi justamente fazer voltar a andar o que era paralítico, foi perdoar o pecado dele. Quantas vezes na vida nós também ficamos paralisados? Não vamos nem para frente nem para trás. E você encontra, quando você começa a investigar as razões da paralisia da pessoa, ela não evolui mais, minha gente. Ela está ancorada, ela não melhora, ela está mergulhada num pessimismo, na tristeza, na angústia, como aquele garoto mergulhado nas drogas. De onde vem essa paralisia? Isso tudo tem causa. É porque em algum momento da vida a gente não soube se reconciliar com aquilo que a gente é. A gente se projetou melhor do que era ou pior do que era, e a gente acabou não sendo nada. Quantas vezes você se estragou porque você não foi capaz de se perdoar? Você não foi capaz de usar de misericórdia com você mesmo? Você não foi capaz de corrigir o erro aí dentro? Você não soube reconhecer que você estava indigente? Ou que na corrida você chegou em último lugar? Como é duro ser o último. Como é duro você ser o último. E você reconhecer: eu fui o último.
No momento em que nós estamos no primeiro lugar, que nós estamos no pódio iluminado, é fácil a gente encontrar quem nos ame, quem tenha predileção por nós. Minha gente, me desculpe, vou dar um exemplo bobo. Você quer ver um exemplo simples de falta de misericórdia de uma nação inteira contra uma pessoa? Há alguns anos, nós nos orgulhávamos de um menino que venceu a fragilidade de seus joelhos e nos deu gloriosamente a Copa do Mundo, vencendo contra a Alemanha, derrubando um goleiro que era invencível. E a nação inteira raspou o cabelo do mesmo jeito que ele. E a nação inteira o colocou nas primeiras páginas das revistas, nas primeiras páginas dos jornais. Um menino glorioso, chamado de Fenômeno. Tudo bem, o Brasil soube amar o Fenômeno, o Ronaldo, no momento da sua glória. Agora veja o que o Brasil faz com ele. É simples, é bobo, mas é o retrato da nossa incapacidade de conviver com o fracasso do outro. Alguma coisa dentro de nós pede para que o fracasso do outro seja ridicularizado, para que ele verdadeiramente volte ao pó. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Quando nós nos atemos ao erro e à fragilidade, não estou defendendo, ele errou, ele foi frágil, mas é impressionante o quanto que da condição de ídolo, ele cai absolutamente, por força de uma maldade humana, que não sabe lidar com a fragilidade do outro, e que pega a fragilidade do outro para noticiá-la, para saborear a derrota do outro. Um país que se diz cristão. Olha o nosso padre Júlio Lancelotti, um homem que a igreja do Brasil tem que orgulhar de ter produzido. Uma notícia que saiu sobre o homem. Um homem que de maneira inquestionável fez um bem imenso à nossa sociedade, à nossa igreja, cuidando. Uma notícia que sai é o suficiente para que a seriedade de uma vida inteira seja colocada em questão de maneira banal e irresponsável. É a nossa incapacidade, minha gente. Quantas vezes nós fazemos isso em pequena escala, com as pessoas da nossa comunidade? Nós a colocamos lá em cima, mas na primeira fragilidade nós achamos que ela não merece, joga para baixo. Dentro de casa nós fazemos isso, nós não sabemos conviver com os fracassos dos nossos filhos. Eu acredito que a coisa mais triste que tenha nessa vida é justamente você chegar, com todo o seu esforço, você dando tudo o que você pôde, você chegar em último lugar e não ter uma pessoa sequer para comemorar com você aquele resultado. E o mais desconcertante disso tudo, sabe o que é? É que Jesus ficava de olho em quem chegava por último, e deles fazia seguidores. Pode ser que eu, você, nós sejamos tentados a olhar o batalhão de frente, o pelotão de frente. Pode ser que a gente esteja tentado a contratar os melhores, aqueles que conseguiram chegar num tempo maravilhoso, que nós queiramos os melhores. Jesus não. Jesus ficava de olho para ver quem estava em último e o trazia para perto. É por isso que o cristianismo é anúncio de salvação.
O que chega em primeiro nem sempre precisa ser salvo, porque ele já está na glória, ele já está glorioso, ele já está cheio de recompensas. Que chega o último. Eu nunca entendi, eu me lembro na escola, os alunos que receberiam um prêmio eram sempre os melhores. A nossa escola não era cristã. Ou a gente só ganhava o Papai Noel, presentinho de Papai Noel, quando a gente fazia tudo certinho o ano inteiro. Não era assim? Papai Noel só vai trazer presente se você... Não é cristão. O presente é para todos. Só basta querer receber. Nisso está a dimensão humana da salvação. Eu quero. Eu aceito. Eu me disponho. Eu recebo aquilo que Deus me oferta. Eu participo. Eu quero essa participação direta neste presente maravilhoso que Deus me oferece. Por isso, minha gente, não olhe para trás. Não preste atenção no que não deu certo. Não ponha o seu empenho na vida que você não tem. Deus só pode trabalhar a partir de quem se reconhece indigente. Eu sou. Você é. E não é nenhum problema sofrer de indigências. O problema é a gente não querer tratar a indigência. É a gente não reconhecer a enfermidade que está em nós. Qual que é o pior doente? É aquele que nunca está ruim. Eu tenho uma amiga que ela diz: o papai está difícil a gente tratar dele. Ele está péssimo, em casa ele não vale nada. Aí ele chega no médico, ele só conta vantagem. Ele quer fazer bonito para o médico. Como é que o médico vai medicá-lo? Não, eu estou ótimo, doutor, eu não estou sentindo nada. Aí quando ele chega em casa, ele está lá. O pior doente é o que não quer tratar. E Deus tem chance com a gente assim. No momento que você bate no peito, fala: eu sou indigente. Há em mim uma fragilidade que precisa ser curada. Curai-me, Senhor, pois eu pequei contra vós. E aqui está a origem de toda enfermidade psíquica e espiritual. É o pecado que não recebe cura. Quando você não se reconcilia, quando você não vive o processo do tratamento, assim como nós precisamos tratar do corpo, nós precisamos tratar do espírito, da alma. Nós precisamos ter o medicamento certo, o soro a conduzir dentro de nós este processo de limpeza, de purificação, do qual nenhum aqui hoje está fora. A força restauradora que este altar nos oferece é para que nós possamos sair daqui purificados. Qual é o soro que vai correr em nós? O amor de Deus. É você sair daqui fortalecido, desejoso de que Deus esteja cada vez mais presente em você. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Como é que é? Deus é capaz de trocar, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti.
Deus só não é capaz de fazer o quê? De deixar de te amar. Fica de pé comigo. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Solta a sua voz. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas. Solta a voz. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Oh, oh. Deus só não é capaz de deixar. Sabe o que eu queria agora? Que você pudesse abraçar a pessoa que está do seu lado. Nós vamos fazer um grande abraço nesse rincão agora. Isso. Se nós nos abraçarmos, reconhecedores das fragilidades que nós temos, nós fazemos aqui uma amostra do que tem que ser a igreja. Homens e mulheres fracos, mas amparados todos pelo abraço da misericórdia de Deus. Pode ser que alguns estejam mais fracos, outros estejam mais fortalecidos, e a partir do momento que nós estamos abraçados, ninguém cai, ninguém pode nos destruir quando nós nos abraçamos e nós nos fortalecemos na nossa fragilidade. Não fortalecemos a fragilidade, mas nós nos fortalecemos a partir dela. Esse é o retrato da igreja que nós precisamos, minha gente. Homens e mulheres indigentes, de verdade. Reconhecemos a indigência do pecado em nós, mas nós não podemos pensar a indigência fora da misericórdia de Deus, porque pensar a indigência fora da misericórdia vai gerar desespero em nós. E Deus não nos quer desesperados, Deus nos quer arrependidos dos nossos erros e prontos para começar de novo. Solta a sua voz, neste abraço de fraternidade. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Os moralistas de plantão que nos perdoem, mas hoje nós não temos nenhuma notícia a ser dada neste rincão, senão Deus nos ama mesmo na indigência.
E essas lágrimas que a gente enxerga daqui, que você consola daí, elas não são nada mais, nada menos do que um pedido de socorro. Gente que precisa acreditar no amor de Deus nas suas vidas. Então não perca tempo. Evangelize com seu gesto carinhoso. Às vezes você é um instrumento que Deus tem para fazer essa pessoa chegar na maca até o coração de Jesus. Não negligencie a oportunidade de trazer Jesus ao coração das pessoas que você encontrar pela vida. Mostre esse Deus misericórdia. A face mais sedutora de Deus é a misericórdia. Depois a gente fala de pecado. Apresente a misericórdia, o resto Deus faz, o resto Deus cuida. Deus só não é capaz de deixar de te amar